aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus a pregar o Evangelho da graça, libertar os cativos e curar os enfermos. Mas nessa hora, antes de orar por você, eu queria compartilhar uma palavra de Deus com você. Ela tem como título: Seja livre de toda culpa. Preste atenção, filho. Se você quer ter vitória sobre as dívidas que o atormentam, o seu sono e lhe trazem ansiedade, é necessário buscar o auxílio divino. Nada mais é desconfortável do que o sentimento da desqualificação que nos visita sempre quando estamos diante de uma situação de impotência. Temos visto muitas pessoas refém da culpa e da condenação quando o assunto é dívida. Se você está endividado, certamente está convencido de que as suas dívidas que assumiu são de sua completa responsabilidade. Eu não estou aqui querendo tirar a sua responsabilidade como condutor da sua vida financeira, mas é muito importante que você entenda que carregar o sentimento de culpa e condenação não ajudará a vencer as dívidas. Acredito que a palavra de Deus é o caminho para você obter vitória em qualquer área da sua vida. Se você quer ter vitória sobre as dívidas que o atormentam, o seu sono lhe trazem ansiedade, é necessário buscar auxílio divino. Por que, pastor, precisamos vencer a culpa? Porque ela sugará toda energia, foco e paz. E você precisa sair das dívidas. Portanto, vale a pena meditar na palavra de Deus para buscar auxílio e paz para que ele vença a sua dificuldade financeira. Em Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse texto de Romano merece uma atenção especial. Paulo faz uma afirmação ousada: nenhuma condenação há. Preste atenção no versículo. A Bíblia não diz que nenhuma condenação há para os que fizeram dívidas. Não, a palavra de Deus é clara em dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É necessário, pois, que você tome posse da palavra de Deus e entenda que o caminho para viver uma vida abundante no Senhor é não permitir que a culpa e a condenação suguem as suas energias. Apenas confesse a palavra de Deus e fique com a verdade que Deus tem dito a seu respeito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você não precisa sentir, mas deve rejeitar a culpa, a condenação, sendo objetivo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa verdade é objetiva. Então, creia de maneira objetiva na palavra de Deus. Talvez você esteja envolvido em um ambiente que todos acusem por estar endividado. Sua família, talvez os seus sócios, funcionários, todos o acusam de ter feito algo fora do controle. Por isso eu quero te dar uma dica hoje. Todos os dias, ao acordar, confesse que você é amado. Declare que você é justiça de Deus em Cristo Jesus e caminhe com base na verdade de Deus. Isso mudará a sua vida. Confesse a palavra de Deus, mesmo que naquele primeiro momento da confissão você não esteja sentindo nada. Confesse a verdade de Deus e creia nela, sem entendimento de que você é amado por Deus e que o Senhor Jesus quer livrá-lo das dívidas. Nada do que eu falar aqui fará sentido para você. Entretanto, se tiver entendimento de que é amado e que o Senhor tem cuidado de você, certamente pagará suas dívidas. As pessoas perguntarão: como você fez isso? E você responderá: eu sou amado, filho tão amado do Senhor, que Ele não permitirá
que eu ficasse endividado. O Senhor fez um milagre. Por isso, todos os dias, declare que você é amado por Deus, que o Senhor tem cuidado de você. Romanos 8, 33 ao 35. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, e o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Romanos capítulo 8, verso 33 ao 35. Não é sábio você ler esse texto para aqueles que estão condenados. Certamente isso geraria indignação neles. Recomendo que tome essa verdade para você. Ainda que as suas dívidas tenham roubado a sua força e vigor, você pode encontrar descanso necessário na verdade do Evangelho e sempre que está trabalhando ao seu favor. Amanhã você olhará para trás e verá o quanto o Senhor foi bom para você e estava cuidando de você em cada detalhe da sua vida. O Senhor já o justificou da maior dívida que você tinha. Nós estávamos condenados ao inferno por uma dívida impagável. Se o Senhor o amou ao ponto de livrá-lo do inferno, certamente Ele o livrará dessa dívida que está tirando a sua paz e alegria. Você deve estar ouvindo o meu argumento e considerando completamente insano, pois não há nenhuma lógica natural no que eu estou te dizendo. Todavia, o que mais atormenta as pessoas com boas intenções querem sair das dívidas e a culpa e a condenação. Não importa o valor da sua dívida, se elas saíram do controle, decida crer na palavra de Deus e vença toda culpa e toda condenação. Sabe, filho, o texto diz muito claro que é Deus quem justifica. Isso é muito poderoso. O Senhor Jesus nos justifica de toda culpa e condenação que uma experiência e dívida pode produzir. Sentir-se desqualificado por não conseguir administrar suas finanças não ajudará você a sair das dívidas. Em momentos como esse, é necessário assumir o controle da sua vida financeira. Crer que você está completamente lavado pelo sangue do Cordeiro e assim dar lugar ao administrador fiel que está dentro de você, o Espírito Santo. Sabe, tem um testemunho que certa vez uma pessoa procurou, visto que procurava resolver os seus problemas financeiros. Era um empresário e o que ele mais queria naquele momento era livrar-se das dívidas por causa da inconstância do mercado que havia adquirido. Dei-lhe vários conselhos, mas uma das coisas que naquela ocasião o Espírito Santo levou a ministrar na vida dele foi que ele não fosse refém nem da culpa e nem da condenação. Ele saiu daquele conselho realmente livre para vencer as dívidas. Uma pessoa que vive debaixo da culpa não consegue se livrar de si mesma depois de todas as dívidas serem pagas. Ele abriu uma brecha na sua mente, por isso o qual o diabo escravizará. Em qualquer ocasião, o diabo lembrará do fracasso financeiro que você teve em determinado momento da sua vida. Talvez você tenha se livrado das dívidas, mas não consegue se livrar da culpa. A ação do diabo é sempre sutil. Ele vem com uma sensação, com uma atitude falsa de falsa consideração e tenta convencê-lo de que você poderia estar bem melhor caso não tivesse entrado naquela dívida. A culpa é algo que sempre perseguirá. Por isso é necessário que pela palavra de Deus você vença as setas malignas que o diabo tentará produzir na sua vida. Uma pessoa debaixo de condenação não terá fé para pedir ao Senhor ajuda para sair das dívidas, pois até no momento da sua oração, o diabo tentará minar a sua fé, desqualificando por meio da culpa e da condenação. A culpa e a condenação são fardos pesados demais para você carregar. Isso produzirá cansaço, angústia, ansiedade e um sentimento de desqualificação que é praticamente impossível de administrar. Sabendo da nossa incapacidade de lidar com esse sentimento,
O Senhor Jesus o levou na cruz do Calvário. Hoje podemos viver uma vida livre de toda culpa e condenação e abrir espaço em nosso coração para os projetos de sucesso financeiro que o Senhor tem para nós. Independente de como tem sido a sua administração financeira até aqui, eu gostaria de ministrar fé ao seu coração, para que você possa viver debaixo de uma vida de favor. O primeiro caminho para isso, não há mais culpa, nem condenação sobre a sua vida. O acesso está completamente liberado para você desfrutar de graça sobre graça da parte de Deus. De uma vez por todas, resolver os problemas financeiros que têm removido a sua alegria. Por isso, nessa hora, eu quero orar por você. Quero orar por todas as pessoas que têm causas impossíveis, que precisam de um milagre financeiro na sua vida. Eu oro pela dona Sônia, pelo Carlos Vinícius, pela dona Lia, pela Clênia, pela Thaísa, pela Ana Paula, pela Lindaura, pela Alcinda, pelo Robson, pela Jéssica, pela Rosa, pela Fátima, Lanha Badia, pela dona Maria das Graças, pelo seu Clemente, pelo Divino e pela Eliane da PS Diesel, pela Alvanda, pela Vanilda, pela Ilza, pelo Juninho, pela Suelen Cristina, pela pastora Valéria, pela Salomé, pela Maria Carolina, pela Maria Rita, pela Rosângela, pelo Batista, pelo Galdino Júnior, pela Jaqueline e pelo David, pela Eva Maria, pelo Rogério lá no Ceasa, pela loja Lima Verde da Cristiane, pelo Rafael, que é vendedor de carros, pelo Marcelo, que é corretor, pelo Marcos Antônio Pedrosa, pelo senhor André, pela doutora Thalita, pelo Luiz do Empório Brilhante, Empório Ipanema, pelo Haroldo da Casa de Carnes Cunha, pelo Assados Martins, da Eliene, pela oficina do seu Clemente, pelo Polimento Gin do Gaúcho, pela Penha Congelados, pelo Anderson do Salão Novo Estilo, pelo Altman e pela Michele no Mais Motos. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, graças te damos, ó Senhor, por essa revelação. Graças te damos, Pai, pela multiplicação dos pães e dos peixes na nossa vida. Obrigado, Senhor, por trazer paz ao nosso coração. E pela fé, nós declaramos a provisão de Deus na vida de todas essas pessoas, para que elas sejam abençoadas, para que elas sejam bem-sucedidas na sua vida financeira. Repreendemos toda a artimanha do diabo, declaramos quebrada toda a maldição de miséria, de pobreza, de falência. Quero declarar que eles são abençoados, que eles são bem favorecidos. Tudo que eles fazem dá certo. Eu abençoo a sua empresa, eu abençoo a sua vida financeira. Declaro que os justos não mendigarão o pão, mas do suor do seu rosto comerão. Receba a paz, receba a alegria, receba a prosperidade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, por favor, nos ajude a divulgar o nosso canal do YouTube, para que mais e mais pessoas sejam inscritas e mais pessoas possam prosperar, em nome de Jesus. Amém?